Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho interessante e que pode gerar bons diálogos. É bom proibir crianças de assistir filmes de terror? Eu estava pensando nisso porque eu me lembrei de um dos primeiros filmes de terror que eu vi na vida, que eu me lembro, que foi O Enigma do Outro Mundo e a Experiência. E eu vi esses filmes, eu era muito pequeno. Então eu fiquei pensando, será que eu seria tão apaixonado por filmes de terror se os meus pais tivessem me proibido de ver esses filmes? Então eu acho que pode gerar um bom diálogo, um bom debate a respeito desse tema. Porque além disso, com a tecnologia de hoje em dia, qualquer criança pode ver o filme que quiser na internet, independente de estar no cinema ou não, de ser proibido ou não. Então, eu vou querer saber muito a opinião de vocês sobre isso, beleza? E aí, para começar, eu vou dar a minha opinião. Então, assim, eu particularmente acho que não é muito saudável, não é muito bom proibir uma criança de assistir filme de terror. Primeiro porque eu acredito que aquela criança vai ver o filme de um jeito ou de outro, seja na internet, seja sendo convidada para ir na casa de um amigo e o amigo botando o filme de terror para assistir, ou seja em qualquer outra situação, na televisão e tal. Proibir é uma forma de esconder algo que vai fazer parte ou faz parte do cotidiano das pessoas de uma forma geral. Ligar a TV e de repente ali tá passando um Pânico, um Sexta-feira 13, um Halloween. É bem comum hoje em dia, ainda mais com essa variação, né, essa diversificação de canais, de opções que a gente tem para ver esses tipos de filmes. E não necessariamente só filmes de terror. Por exemplo, eu acho muito importante uma criança assistir História Sem Fim e ver o Artax se sucumbindo à tristeza e afundando naquela lama. Eu acho que isso é muito importante para uma criança entender o significado por trás. Eu acho muito importante uma criança assistir Bambi e entender que a mãe do Bambi foi assassinada por um caçador e ver a reação do Bambi chamando a mãe que não vai voltar. Ou o fato da Branca de Neve abrir a porta para a bruxa malvada e comer uma maçã envenenada que ela ofereceu. Ok, não são filmes de terror, são contos de fadas, mas tem os seus momentos assustadores e traumatizantes, com certeza. Então, eu acho que filmes de terror está presente no nosso cotidiano, nos detalhes, mesmo que a gente não perceba. E nesse sentido, não acho justo e nem certo esconder que existe esse gênero, que existe esses pontos assustadores no mundo, no cinema. E isso é bom deixar claro para uma criança desde cedo, na minha opinião. Ah, Luciano, mas então uma criança pode ver qualquer filme de terror que tá tudo bem para ti? Não, não acho que seja dessa forma. Uma criança pode começar vendo filmes de terror do jeito mais básico. Ver um Bambi, ver uma Branca de Neve, que tem os seus momentos assustadores, e conforme a criança for crescendo, bota ali pra ela Um Estranho Mundo de Jack, Coraline. Depois vai para coisas um pouquinho mais voltadas mesmo pro terror. Como o Gremlins, que é um terri, né, que tem o seu toque de comédia, mas também tem o seu toque de terror. Ou Krampus, que fala do Papai Noel do mal, diz que existe o Papai Noel, mas também existe esse lado negro do Natal que é interessante. Pânico, que também tem ali seu toque de terror e ajuda a abrir um leque de informações com relação a esse gênero. Até o Jurassic Park, pessoal, eu acho que vale a pena porque o Jurassic Park tem seu toque de terror e tem gente que não gosta que as crianças assistam porque tem morte, né? E depois pode ir se aprofundando mesmo pro terror, como Brinquedo Assassino, 1, 2 e o 3, mais propriamente dito. E por aí vai, pessoal. Reparem que esses filmes que eu comentei aqui, eles não têm cenas de sexo, não tem momentos de nudez. Pânico tem umazinha ali, mas não é nada explícito. Então, eu acho que são filmes que crianças até 12 anos podem assistir tranquilamente e são bons para dar entrada ao mundo do terror, dos filmes de terror. Eu não posso mencionar, por exemplo, para uma criança assistir um Sexta-feira 13 porque tem muita cena de nudez, tem sexo, e isso não é apropriado.
Mas, por exemplo, um Gremlins, um Pânico, eu acho que é bom, vale a pena. E principalmente aqueles filmes que tem uma mensagem por trás, que tem um sentido. Não qualquer filme de terror. E mesmo que o filme seja meio surreal, como Brinquedo Assassino, por exemplo, fazer a criança entender a mensagem por trás. E, gente, por mais que seja um filme tosco e tudo, a grande maioria, eu acho que 99,9% dos filmes de terror tem uma mensagem. E a grande maioria das mensagens é que o bem no final sempre vence o mal. E não importa quantas vezes o mal volte, o bem sempre vai prevalecer. Tá aí a prova de quantos Halloweens em todos o Michael morre ou é derrotado, Fred Krueger, Jason, o Ghostface, no final o bem sempre vence. E, gente, particularmente, eu acho que os filmes de terror ajudam as pessoas a serem mais corajosas. Porque eu já cansei de ouvir, eu não gosto de filme de terror porque eles me dão medo, porque eu tenho medo. Mas, poxa, se essa pessoa assistisse filmes de terror, talvez ela pudesse se acostumar com aquele ambiente e não ter mais tanto medo assim. Uma coisa que eu sou louco, que eu quero muito, é um boneco do Chuck. Ah, mas tem gente que não gosta, que tem medo. Bacana, é normal ter medo de um boneco assassino, né? Mas pra mim aquele boneco não representa só um filme de terror. Representa a minha infância, a nostalgia, o tempo que eu ia na locadora procurar esse filme. Então pra mim aquilo é mais a materialização de uma nostalgia que eu tenho, que eu gosto de lembrar, do que realmente algo que representa o mal, entende? Então são pontos diferentes de um mesmo objeto. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se a pessoa vê o Brinquedo Assassino, todos os sete, vai ver que no final não é nada demais. O começo foi legal, o segundo, o terceiro, o quarto já começou para ir para uma comédia, o quinto, o sexto, tem mortes, mas não chega mais nem a ser terror. Então, eu acho que se a pessoa for assistindo, viu o Brinquedo Assassino, vai ver um Sexta-feira 13, uma Hora do Pesadelo, um Halloween, vai perdendo o medo dessas coisas de terror. Eu acho sinceramente que as pessoas vão perdendo o medo. Ah, eu já vi Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, já vi O Exorcismo de Emily Rose, O Exorcista 1, 2, 3, o início. E tipo, eu tenho sustos com os jump scares oh, desses filmes, mas não tenho medo de, ah meu Deus, tem alguém da minha família que está possuído por um demônio. O demônio está em casa. Eu não tenho medo disso. Uma coisa que eu andei percebendo e que eu não gosto muito com relação ao meu círculo social é que as crianças não sabem nem o que é o Chuck. Não conhecem o Chuck, não conhecem a Branca de Neve, não conhecem o Bambi. E eu acho uma pena, porque eles são ótimos para dar entrada a esse universo de terror. Não conhece nem o clipe do Michael Jackson, o Thriller. O Thriller, gente. Então, assim, eu acho que tá faltando um pouco de consenso com relação aos pais em abordar esses temas. Vamos ver um filme um pouco mais adulto hoje, não mais criança, porque quando falo filme de crianças é Frozen, é o Enrolados, Ladybug, Galinha Pintadinha. E eu acho que é legal, mas até uma parte. Eu acho que depois pode começar a evoluir nas histórias, na seriedade das coisas com relação ao filme. Eu não vou dizer que o pai é ruim, que a mãe é ruim, porque cada um cria o seu filho do jeito que acha melhor. Mas eu acho que apresentar às crianças os filmes de terror de uma forma gradual, de preferência, é importante, principalmente para o desenvolvimento dela. E é isso que eu queria falar com vocês, pessoal. É um papo bem simples, mas eu acho que vale uma reflexão. O que vocês acham? Que as crianças devem ter uma idade específica para começar a assistir filmes de terror? Ou que elas podem, desde pequenas, a começar a assistir filmes de terror, desde que eles entrem nos padrões, não tenham cenas de sexo, não tenham muitas cenas de violência, mas sim situações que arremetem àquele ambiente de terror, como Gremlins, O Mundo Fantástico de Oz, entre outros filmes. O que vocês acham? Vão aqui, comentem, que eu respondo se for necessário, ok?
Então até o próximo vídeo. Tchau!